Olá, sétimo ano, sejam bem-vindos a mais uma aula de história com conteúdo novo hoje em dia e provavelmente nada mais, nada menos do que o mais importante conteúdo de todos, porque é uma coisa central para a gente entender a nossa vida, mesmo tendo sido um bocado de tempo atrás, é uma coisa que traz uma importância para a gente, criou várias características da nossa sociedade até hoje em dia. Estamos falando da colonização do Brasil. Infelizmente, o Brasil não terminou de fazer o processo dele de descolonização. Até hoje em dia, o Brasil tem várias características dessa época e são coisas que a gente tem que rever, tem que enfrentar se a gente quiser melhorar esse país. Juro para vocês que é algo extremamente relevante. A gente vai ver aos pouquinhos, então talvez vocês não consigam perceber de cara como é que essas características ainda estão presentes, mas prestem aí bastante atenção, que a gente vai conseguir entender vários dos problemas do Brasil se a gente entender a colonização, ok? Lembrando o que é colonização, vocês devem saber no geral, né? Porque a gente estava vendo colonização agora, a gente estava vendo a colonização que os espanhóis fizeram sobre o resto da América, e aqui no Brasil a gente tem a diferença de que foram os portugueses, mas esses portugueses chegaram aqui também, tiveram várias características parecidas com o que a gente estava vendo ali dos espanhóis, né? Tipo o preconceito, a tentativa de impor a cultura deles, a religião deles, a ambição de olhar para esse território e ver com o que eles poderiam ganhar dinheiro nesse território, as guerras e os motivos das guerras terem sido vencidas pelos portugueses, tem mais ou menos as mesmas características do que aconteceu ali entre os espanhóis, os incas e astecas e outros povos indígenas da região. Os povos indígenas daqui do Brasil eram um bocado diferente dos incas e dos astecas, porém, ainda assim, você tinha mais semelhanças entre os indígenas daqui com os incas e os astecas do que com os portugueses. Então, os portugueses também chegaram com essa ideia de que aqui era um novo mundo e de que tinha um povo selvagem que eles tinham que dominar. Tudo isso é semelhante. E o Brasil sofre até hoje em dia, por exemplo, do preconceito contra os povos indígenas. Eles ainda existem, eles só reduziram drasticamente em número porque os portugueses começaram a matar e dominar. Mesmo depois que os portugueses saíram do Brasil, a sociedade brasileira tinha pegado essa característica tão forte que ela continuou matando e perseguindo indígena, e até hoje em dia isso é feito, infelizmente. Então já temos uma continuidade até hoje em dia do que é feito naquela época ali do Brasil, ok? Então sigamos. Os portugueses e os indígenas tiveram essa mesma questão de preconceito quando os portugueses olharam para os indígenas. 22 de abril de 1500 é o dia ali conhecido, né, da chegada aqui no Brasil, mas não é algo que eu me importe que vocês decorem, não. Eu estou falando só porque é algo que vocês podem ouvir por aí de vez em quando, numa música, num jornal, alguma coisa assim mencionando. A gente tem aquele Pedro Álvares Cabral, que é um navegador português que chega aqui no Brasil, onde hoje em dia é a Bahia, ou seja, lá no Nordeste, o primeiro lugar que eles chegaram é chamado Porto Seguro. O Pedro Álvares Cabral de alguma forma, ele é meio tratado como um herói pelas pessoas, né? Como se fosse alguém importante que a gente tem que conhecer, mas isso é porque os portugueses consideravam ele como um herói. Aqui no Brasil, é relevante a gente saber o nome dele, claro, mas vamos tratar ele como ele é, um cara que estava navegando ali porque queria, para ele, motivações, né? Tipo, ganhar dinheiro e ganhar fama e etc, né? E quando ele chegou aqui, o nosso inferno começou, porque a vida entre os indígenas era bem mais harmônica, bem mais interessante, mais agradável do que ela acabou sendo depois que o Brasil virou o Brasil, né? E os portugueses chegaram aqui e foram brigando com todo mundo e dominando e trazendo características culturais que não funcionaram tão bem. Então, os indígenas já estavam aqui há milhares de anos, a sociedade deles era muito mais funcional do que o Brasil virou e do que o Brasil é até hoje em dia. Então, foi uma perda, sabe?
foi uma coisa negativa que aconteceu com a gente, vamos olhar para o Pedro Álvares Cabral como alguém que prejudicou a gente, por mais que ele não seja culpado de tudo que foi feito depois, ele começou ali com um processo que ferrou a gente, e ele provavelmente teria feito uma parte maior disso se ele fosse outra coisa ali, tipo um político, alguma coisa assim, em vez de ser só um navegador. Os portugueses desembarcaram, estabeleceram os primeiros contatos com um grupo de indígenas. Infelizmente, a gente não tem registro feito pelos indígenas de como foi isso. A gente sempre acaba recaindo ali numa carta que foi escrita por um dos portugueses, chamado Pero Vaz de Caminha, e foi mandada ao rei de Portugal. Esses navegadores eles estavam todos sob o controle do rei de Portugal. Então, quando eles chegavam, a primeira coisa que eles faziam era enviar notícia lá para Portugal de falar, a gente fez o que você queria, chegamos naquele território. E é um texto, eu acho que importante da gente ler, porque, além de muito clássico, ele mostra um pouco, ele permite a gente imaginar como é que foi aquele primeiro contato, né? Dali tivemos a visão de homens que andavam pela praia, isso é o português falando, né? Cerca de 7 ou 8, segundo os navios pequenos disseram, chegavam navios pequenos assim, tipo, tá aparecendo aqui na imagem primeiro, né? O navio grande não conseguia chegar aqui no litoral, senão ele encalhava. E o capitão mandou no batel, que é uma parte, essa pequena embarcação, né? Nicolau Coelho foi o cara que foi fazer esse primeiro contato. Não precisa decorar esse nome. Logo que ele começou a ir para lá, acudiram pela praia homens, 2, 3, de maneira que chegando esse naviozinho à beira do rio, eram 18 ou 20 homens pardos, reparou logo na cor de pele dos caras, né? Todos nus, pelados, sem nada que lhe cobrisse suas vergonhas. Essa ideia de que a parte íntima das pessoas é uma vergonha e que ela tem que esconder é algo que os europeus trouxeram para cá. E que a gente acabou aprendendo a fazer igual porque a gente nasceu depois disso, sabe? A gente não teve contato ali com essas culturas dos indígenas. Hoje em dia, até a maioria dos indígenas se veste. A gente tem essa característica que os europeus trouxeram para cá, pegou. E, na verdade, isso era bem pior para o nosso território, porque o Brasil é quente pra caramba, né, gente? Se a gente andasse pelado, a gente ia ter bem mais liberdade e a gente ia ter bem mais conforto, né? Então, eu não vou sair pelado na rua, porque eu vou ser até preso se eu for fazer isso, e porque eu já desenvolvi essa vergonha depois de tantos anos de uma sociedade que acredita que todo mundo tem que ficar envergonhado de ficar pelado. Mas, se tivesse acontecido de outra forma, todos nós íamos estar pelados por aí e a gente não ia sentir problema nenhum com isso. Então, essa é uma diferença cultural bem grande, que ficou marcada ali logo de cara, e os portugueses já começaram a olhar para os indígenas de uma forma negativa por conta disso. Traziam arcos nas mãos, né? Arco e flecha, e setas, que eram as flechas, né? Vinham todos rijos, rijo é uma forma de falar que a pessoa tá tensa, tá? Que ela tá com medo. Então os indígenas foram olhando ali, deviam estar tipo, meu Deus, o que é isso? Que caras estranhos são esses? Com certeza os indígenas também acharam os portugueses estranhos, os portugueses eram peludos, os portugueses eram cheios de roupa, os portugueses tinham a pele branca, né? Então também eram diferentes deles em várias formas. Os navios grandões lá atrás e esses barquinhos pequenos eram diferentes dos barcos dos indígenas. Os portugueses provavelmente estavam com armas de metais ali nas cinturas e etc. Então, todas essas características diferentes. E aí eles ficaram nervosos vendo ali os portugueses também certamente ficaram nervosos vendo os indígenas, e aí o Nicolau Coelho fez sinal, né, vamos botar essa arma aí para baixo, a gente veio aqui em paz, a gente não veio brigar. E aí eles fizeram os primeiros contatos ali, que foram contatos amistosos, porque estava todo mundo ainda vendo qual é que ia ser, né? A gente tem os caras se conhecendo ali. E essa imagem aqui, representando esse momento de 1500, na verdade foi feita em 1922, 400 e poucos anos depois. A maioria das visões que nós temos daquele momento ali, elas são
feitas depois que os portugueses já tinham tomado conta de tudo, e a gente acaba tendo uma visão meio errada das coisas. Por exemplo, a carta que foi feita ali na época mostra que eram poucas pessoas e que elas estavam todas nervosas e curiosas, né, em relação ao que estava acontecendo. Essa imagem aqui mostra vários indígenas diferentes juntos, não eram poucos, era como se os indígenas tivessem corrido ali para ver esses portugueses chegando. E se a gente der um zoom, é porque esse coisa aqui que eu estou vendo, ele não permite dar um zoom muito bom, mas se vocês olharem aí bem no livro de vocês vão ver que vários dos indígenas estão com caras animadas, como se eles estivessem gostando daquela chegada dos portugueses. Essa é uma ideia que os portugueses trouxeram de que aquela colonização foi uma coisa boa, quando na verdade não foi, e os indígenas olharam para aquilo ali tudo com desconfiança, porque poderia ser uma coisa boa ou uma coisa ruim, então eles estavam com medo. E depois que acabou sendo uma coisa ruim, os indígenas ficaram era boladões com os portugueses, mas os portugueses retratam eles felizes, como se aquilo ali fosse bom para eles, né? Então, depois que os portugueses tomaram o território, a nossa sociedade, mesmo que não fossem mais portugueses, né, que fossem brasileiros já, eram brasileiros com os preconceitos que os portugueses tinham criado. Então, logo de cara, a gente vê ali uma tentativa de se conhecerem. A princípio, não era uma guerra ainda. Os indígenas aceitaram os portugueses aqui com uma ótima hospitalidade. A maioria dos povos indígenas fez boas relações ali e fez comércio e não fez guerra. Deixou os caras ficarem aqui, deixou até os caras se estabelecerem. Muitos dos portugueses, esses primeiros aqui, chegaram como um grupo unido e tal, né? Mas muitos portugueses chegavam como náufragos, muitas tripulações de portugueses chegavam aqui passando fome ou doentes, e os indígenas ajudavam eles como podiam, porque não olhavam como inimigos, olhavam como um outro povo com o qual a gente quer estabelecer aqui uma boa relação. Os portugueses, claro, como os espanhóis também fizeram, porque eram muito gananciosos, a característica da cultura europeia era ganância, esses caras chegaram aqui tentando estabelecer seu mercantilismo, ganhar dinheiro, então logo, logo traíram essa confiança e tentaram tomar aqueles territórios. Mas no caso aqui do Brasil, demorou mais do que demorou ali nas terras que a Espanha conquistou. Os primeiros povos indígenas que os portugueses tiveram contato eram os povos tupiniquim, que eram um dos vários povos ali que falavam tupi. Lembra que a gente viu lá atrás os povos indígenas do Brasil, né? E a gente viu que a língua tupi era a mais comum que a gente tinha. Mas mesmo entre os povos que falavam tupi, tinha vários povos diferentes. Os tupiniquim eram um desses vários povos, né? Eles viviam em aldeias, tinha 5 a 10 grandes habitações, em torno ali de um pátio no centro. Deixa eu pesquisar aqui aldeia Tupiniquim, que aí vocês vão ter uma ideia. Não, peraí. Eles estão mostrando fotos das aldeias hoje em dia, né? Essa aqui dá uma ideiazinha já. Não, a imagem ficou muito pequena, né? Essa aqui eu acho que é melhor. Abrir imagem nova aba para a gente ver ela um pouquinho maior. Claro que isso aqui está fora de proporção, tá, gente? Mas dá para você ter uma ideia mais ou menos de como era a característica da cultura desse pessoal. Você tinha um pátio aqui no meio, que era onde eles realizavam a maior parte das suas vidas diárias, né? Onde eles enterravam pessoas mortas, onde eles faziam festas, onde eles se juntavam para comer, para fazer jogos, para fazer todo esse tipo de coisa. Era o espaço da comunidade ser uma comunidade. E você tinha casas grandonas. Cada uma dessas casas grandonas, aqui elas não são tão grandonas, porque as pessoas receberam destaque na imagem, mas elas comportavam cerca de, sei lá, 80 pessoas, 60 pessoas, por aí. A galera vivia junta, você não tinha essa divisão familiar que a gente tem hoje em dia, de que cada família tem que ser sua casinha. Você tinha casais e seus filhos, e
caras que tinham várias mulheres, né, que eram características comuns ali dos indígenas, vivendo ali naquela mesma casa. Então era uma sociedade que todo mundo era mais amigo, todo mundo era mais próximo, você não tinha essa privacidade toda que você precisa ter hoje em dia, porque foi uma característica dos europeus que chegou aqui para eles. Os indígenas eram todos muito próximos um do outro, e cercando tudo, você tinha ali sempre cercas de madeira para ajudar na proteção, né? Caso você tivesse alguma luta. Esses povos tupiniquins eram só um de vários e vários povos que você tinha ali, né? Em cada aldeia tupiniquim você tinha cerca de 500 ou 3.000 pessoas, você tinha algo ali nessa faixa de pessoas. E vários outros povos habitavam esse litoral, sem ser os tupiniquins, né? Normalmente eu não faço vocês decorarem nomes, mas esses nomes aqui eu acho importante da gente saber, alguns deles pelo menos, para a gente ter noção de que eram vários povos diferentes e de cada um tinha suas características culturais, né? Então, Tremembé, Potiguar, Caeté, Bororo, Tupinambá, Aimoré, Tamoio, Guarani e Charrua eram alguns dos povos que habitavam o nosso litoral. Cada um deles tinha suas culturas e tradições próprias, mas algumas características eram muito comuns, por exemplo, como viver em aldeias. Praticar agricultura, caça, pesca, coleta, né? Essa noção ali de conhecimento bom do território, de onde você pegar determinadas caças, determinadas pescas, determinadas coletas, onde que era bom para você plantar coisas, né? E etc. E as populações indígenas, elas costumavam ter grande mobilidade e poucos bens que deviam ser transportados de um lugar a um outro. Eles ficavam alguns meses ou alguns poucos anos em um lugar, depois eles se moviam para outro lugar. Não tinha essa característica de ficar num lugar e acumular várias riquezas. Eles estavam interessados em viver o dia a dia. Eles não tinham essa ganância, né, dos europeus, do mercantilismo, de você construir grandes impérios, grandes cidades, de ficar rico, esse tipo de coisa. Viviam aqui entre 3 e 5 milhões de indígenas, e depois que os portugueses chegaram, isso diminuiu bastante. A gente tem essa imagem aqui, né, mostrando a população indígena do Brasil. Em 1500, talvez vocês não estejam muito acostumados, né, com o mapa, mas eu vou tentar ajudar vocês aqui. Vamos ver se eu consigo editar. E aí eu uso uma canetinha aqui para mostrar as coisas. Temos canetinha nisso daqui? Não, peraí. Vou dar um jeito então, que eu quero mostrar isso para vocês. Vou editar aqui. Então, a população indígena do Brasil, esse número aqui da esquerda é o número de pessoas que você tinha, ok? Então, se chegar nesse ponto aqui do mapa, é porque você tinha 2 milhões e 500 mil pessoas indígenas. Se chegar nesse ponto aqui, é porque você tinha 1 milhão e 500 mil de pessoas indígenas no Brasil. E por aí vai. Então é só seguir uma linha reta aqui desse pontinho da esquerda que a gente vai chegar no número. Esse número de baixo é qual é o ano. Se a gente está falando do ano de 1500, a gente segue essa linhazinha aqui, que é 1500, né? E a gente consegue descobrir quantas pessoas a gente tinha ali naquele momento. Se a gente quer saber do ano de 1940, a gente segue esse momento aqui, né, onde está 1940, e a gente descobre quantas pessoas a gente tinha. Ou seja, para qualquer momento da história do Brasil que a gente quiser, a gente tem aqui mais ou menos o ano, né, representando a quantidade de gente que a gente tinha ali, ok? Então, a partir disso aí, a gente consegue fazer essas linhas e ver qual foi o movimento com o tempo. População indígena do Brasil no litoral,
está em azul. No litoral, a gente tinha muita gente aqui, cerca de 2 milhões, quando estava em 2500, em 1500, no ano de 1500, quando os portugueses chegaram, ok? Rapidamente teve uma queda gigante. No ano de 1570, 70 anos depois, você já tinha menos de 500 mil indígenas no litoral. Os portugueses mataram várias daquelas populações, conquistaram e fizeram eles deixarem de se entender como indígenas, e os povos indígenas do litoral, muitos deles ainda fugiram para o interior para que eles escapassem desses indígenas. Então, olha o tamanho da crueldade, né? Olha o tamanho da perda que a gente teve aqui tão rápida, 70 anos, a gente teve mais de 1.500.000 indígenas do litoral morrendo, ou deixando de ser indígenas. Uma coisa bem triste, né? E os indígenas do interior, eles durante algum tempo, conseguiram manter ali o território deles. Nesses 70 anos originais aqui, que chegam em 1570, não teve alteração. Você tinha cerca de 1 milhão de povos indígenas no interior e continua tendo cerca de 1 milhão de povos indígenas no interior. Mas a partir de 1570, os portugueses começaram a pegar esse território e aos poucos foi descendo, como a gente consegue ver nessa imagem aqui, né? Então, até o ano de 1957, que foi pouquíssimo tempo atrás, né, a gente teve a população indígena do Brasil praticamente acabando ali, né? Se você pensar que eram cerca de 2.500 milhões quando você misturava todo mundo, quando você pegava os do litoral e os do interior no início, agora você tinha, em 1957, você tinha sei lá, se o 500 mil é ali, você tinha cerca de 100 mil indígenas no Brasil inteiro. Que doideira, né, gente? Que doideira. Mas, graças a Deus, de 1957 para cá, a gente começou a ter um aumento das populações indígenas, primeiro no interior, depois no litoral do país, e hoje em dia, se você somar tudo, você já deve estar chegando ali para casa do quase 1 milhão de indígenas. Embora nesse período da pandemia o número tenha começado a cair de novo, porque eles não estão tendo acesso direito às coisas que protegem, né? Fora a questão ali de anticorpos e etc., que continua sendo um problema. Ou seja, olha que coisa terrível que foi feita ali com os indígenas do Brasil. Não é à toa que hoje em dia a gente se pensa muito pouco como indígena, apesar de sermos todos nós, até os mais brancos e os mais negros, praticamente todos nós, aqui no Brasil, mesmo que a gente não consiga identificar no nosso corpo, nós somos herdeiros dos indígenas, em um pouquinho que seja da nossa genética, e com certeza muito em termos de cultura. A gente toma banho todo dia, por exemplo, porque os indígenas tomavam banho todo dia. Os europeus não faziam isso. Os europeus tomavam banho a cada mês, ou, dependendo do lugar, meses. Não era uma característica europeia tomar banho. Aqui no Brasil era. Então, se você valoriza tomar banho, vamos valorizar os povos indígenas. Se você valoriza toda essa nossa enorme, maravilhosa culinária brasileira, tem que valorizar a contribuição dos indígenas para isso. Se você valoriza o nosso meio ambiente do nosso Brasil, tem que valorizar que os povos indígenas mantiveram esse lugar bem durante todo o tempo que eles estiveram aqui, e que, inclusive, eles fizeram modificações positivas. A floresta amazônica, por exemplo, a gente estuda ela hoje em dia, e parece que é uma coisa da natureza, tipo, o mato foi crescendo lá, as árvores foram crescendo, as espécies foram crescendo e vivendo sozinhas, mas, na verdade, não. Hoje em dia, a gente está começando a entender que os indígenas, com os deslocamentos que eles faziam dentro daquele território, eles foram aumentando a quantidade de espécies que você tinha, porque eles levavam as espécies de um canto para o outro de propósito para eles terem acesso a essas plantações. Então é muito doido, né? E, em vez deles fazerem um impacto negativo na natureza, como a sociedade branca, né, de depois da colonização tem feito, os caras conseguiam melhorar aquele território ali.
E, a princípio, esses territórios indígenas eles não foram invadidos de cara. Os portugueses eles chegaram aqui, eles procuraram logo por ouro, que nem os espanhóis tinham feito ali no território deles, e não conseguiram encontrar. Então, já que eles não conseguiram encontrar ouro, eles não tiveram um interesse tão grande nesse território, que iriam manter para ele, porque mais terra sempre vai ser bom para a economia, independente de qualquer coisa, mas dava um trabalho para você colonizar aquele território, e os portugueses já estavam ganhando muito dinheiro fazendo comércio de especiarias, ou seja, temperos, lá na Ásia, lá na Índia, que era uma região que os portugueses conseguiam fazer bastante contato, tinham alguns territórios lá, e valia mais a pena para a coroa portuguesa continuar explorando aquele território do que é, chamar atenção para esse território daqui do Brasil, né? Mandar gente para cá, muita gente para cá para o Brasil, etc. Então, durante um certo período, os portugueses não se interessaram tanto em ocupar o nosso território porque o foco deles estava nas Índias. Trazer gente para cá significava dinheiro, tempo, energia, né? Gente. Então, eles preferiram gastar essas coisas todas lá na Índia do que aqui. A única coisa que eles fizeram aqui no Brasil, num primeiro momento, foram as chamadas feitorias, que eram entrepostos comerciais, né? Era uma regiãozinha ali de litoral na qual você montava algumas casinhas, montava algumas torres ali de vigilância, montava alguns muros, né? Para você conseguir proteger e garantir que você ia continuar naquele território, mas eles não criavam cidade, eles não traziam famílias para cá para aumentar a população, não desenvolveram muitas atividades econômicas além do escambo. O escambo era algo que eles conseguiam fazer ali do litoral, das feitorias mesmo. Era quando você tinha... Eu estou até com medo da imagem que eu vou encontrar quando eu colocar isso, porque as pessoas têm muito preconceito em relação ao escambo. Mas vamos lá. O escambo era essa característica de uma pessoa chegar para uma outra pessoa, como nessa imagem aqui, e trocar um produto por um outro produto. Por exemplo, o cara vende aqui um saquinho cheio de sementes para um outro cara que está com uma vaca, e os dois trocam aquilo ali. Na verdade, isso aqui é aquela historinha do João e o pé de feijão, né? Que todo mundo conhece, que o João trocou a vaca dele por algumas sementes, né? Enfim, aquelas sementes eram especiais. Mas aquilo ali é um exemplo de escambo que vocês já conhecem, né? Ou então, como está aparecendo nessa imagem aqui, um cara tem um coelho, caçou um coelho, o outro cara tem um peixe ali que ele pescou, porque ele é especialista em pescar, esse aqui é especialista em caçar, e os dois conseguem comer coelho e peixe sem se especializar nas duas coisas, porque é só eles trocarem o que um pegou com o outro. É algo que a humanidade tem feito em vários momentos, em vários lugares, mas que foi importante nesse momento aqui, porque foi o primeiro comércio feito entre portugueses e os indígenas. E aí, aqui não foi diferente. A gente teve trocas de uma coisa com a outra. A gente teve os indígenas trazendo para os portugueses pau-brasil, que é uma madeira que era muito boa para fazer corante vermelho, né? Em troca, os portugueses deram para os indígenas objetos que a gente não tinha. Na cultura, a gente pensa logo em espelhinho, e coisas que não são muito relevantes, né? Entrou na nossa memória brasileira de pensar que era isso, mas, na verdade, o que os portugueses mais davam ali para os indígenas eram coisas extremamente úteis, como machados, foices e facas, objetos de metal. Os indígenas não tinham machados, foices e facas, ou quando tinham, esses eram feitos de pedra e de madeira. Não era tão bom para você derrubar uma árvore, ou para você conseguir construir, né, uma casa, ou para você conseguir plantar uma coisa ali qualquer que os indígenas quisessem plantar, tipo mandioca, entendeu? Então não era bom para os indígenas lidarem apenas com esses instrumentos. Quando os indígenas conheceram os portugueses, que eles tiveram acesso a machados, foices, facas, etc., isso aumentou a produtividade deles para caramba. Então esse comércio, ele era bom para os dois lados, tá, gente? Quando a gente estuda isso,
lá atrás, né, quando vocês estudaram isso do primeiro ao quinto ano, né, vocês provavelmente receberam essa ideia de que os indígenas, eles eram bobos, porque eles vendiam uma coisa que dava muito lucro para os portugueses, que era o pau-brasil, em troca de umas coisas sem valor nenhum, tipo espelhinho. Só que essa parada do espelho, isso é mó lenda, sabe? Em algum momento, com certeza, o espelho foi dado ali na parte do escambo, mas os indígenas logo, logo repararam naquele espelho ali, entenderam o que era o espelho e começaram a não achar mais graça naquele espelho. Tipo, eu já tenho alguns espelhos, né? Eu não vou dar para vocês essa madeira que é tão importante para vocês em troca de uma coisa boba como espelho. Então, eles foram pegando esses instrumentos de metal que eram muito mais valiosos para eles. Então, o escambo não foi valioso só para os portugueses, tá bom, gente? Se você olhar pela lógica do português, ele estava pegando algo extremamente valioso para ele, que era a madeira, em troca de algo extremamente não valioso para ele, que eram aqueles instrumentos de metal que eles faziam adoidado. Para eles era feliz, era legal, e eles ficaram satisfeitos com isso, ok? Mas para os indígenas, eles também estavam dando algo que você tinha adoidado ali naquele litoral, que era madeira, e que os portugueses poderiam muito bem derrubar por eles mesmos. Então, os indígenas nem sabiam para quê que os portugueses queriam que eles fizessem isso. Em troca, eles estavam recebendo ferramentas que iam ajudar eles pra caramba ali, como machados, foices e facas. E o espelho também, em algum momento. O espelho é uma coisa muito útil, né, galera? Ajuda você a tomar conta da tua aparência, a conseguir perceber como é que você está, perceber, às vezes, uma doença, né? Se tiver um problema no dente, por exemplo, você pode usar o espelho para olhar aquilo ali. Então, o espelho é uma coisa útil. Ou seja, tanto por conseguir espelho quanto por conseguir as outras coisas, os indígenas também foram beneficiados pelo escambo. Então, não era uma questão de que o português era esperto e de que o indígena era otário. Isso é um preconceito que foi criado pelos próprios portugueses, porque, pela lógica deles, eles estavam lucrando com aquilo ali. Mas, pela lógica dos indígenas, eles também estavam lucrando com aquilo ali. Então, era algo que era bom para todo mundo. Eram povos diferentes um do outro, que aprenderam um com o outro e conseguiram coisas um do outro que eles não tinham, e os dois lucraram com isso de várias formas, ok? Então vamos tirar da nossa cabeça essa ideia antiga, ultrapassada, de que o escambo era o indígena sendo trouxa, porque isso é puro preconceito. O escambo era bom para todo mundo. E aí, durante uns 40 anos ali, 50 anos, essa coisa de fundar feitoria e fazer comércio de escambo ali com os indígenas era a única coisa que você tinha. Os portugueses não se preocuparam de ocupar o território, porque para eles não valia a pena gastar dinheiro, mandar gente para cá e energia e tal, só com isso. Um mapa aqui feito pelos portugueses nessa época, 1557, já mostra bastante qual era a visão deles, né? Essa aqui é a terra do Brasil, o formato totalmente diferente, tá? Porque eles não conheciam o território todo. Isso aqui é basicamente a Bahia, que era o que eles conheciam ali, né? Então você já tem aquela região ali sendo retratada apenas como um lugar em que os indígenas faziam comércio com os portugueses, ok? Os portugueses percebam, eles não estão entrando no território, eles estão só aqui, bem no litoral mesmo. Eles vêm de navio, param no litoral, fazem comércio só com aqueles indígenas que são quem vai de fato ali dentro do território pegar as coisas, derrubar aquela madeira e fazer comércio ali com os portugueses, ok? Então, esse mapa já demonstra bastante coisa pra gente. Só que passados uns 50 anos ali, né, entre 30 e 50 anos ali, o governo de Portugal estava preocupado que outros povos, como os franceses, vinham aqui no nosso litoral de vez em quando, para dar uma olhada e etc. E conhecer o território. Se eles estavam tentando conhecer o território, provavelmente é porque eles também tinham
a ideia de ocupar esse território. Portugal tinha chegado, mas não tinha ocupado de fato, não tinha botado tropas, não tinha construído cidades. Então, os outros países, eles não reconheciam essa ideia de que Portugal era o dono do território, como a Espanha reconhecia. Portugal e a Espanha tinham feito aquele tratado que todo mundo conhece, que a gente já falou anteriormente, né, em outra matéria ali de expansão marítima, que era o Tratado de Tordesilhas. Eles criaram essa linha aqui, que a gente está vendo no mapa, que dividia metade da América ali era dos portugueses, metade da América era dos espanhóis. Mas esse tratado tinha feito só entre Espanha e Portugal. Os outros países não aceitavam isso. Então, Portugal tinha medo de que esses países invadissem e ele começou a ideia de fato, colonizar o Brasil. Eles também não estavam tendo mais o mesmo lucro lá nas Índias que eles tinham antes, então eles resolveram fazer a colonização, que, para deixar bem claro o que significa colonização, né? É quando pessoas de uma determinada região invadem e ocupem o território de outras pessoas, né? Um território alheio, com o objetivo de explorar ou habitar aquele território. No geral, as duas coisas, né? Ele fundou, o rei de Portugal, ele mandou fundar uma primeira vila aqui no Brasil, que é a Vila de São Vicente, e a partir dali, Portugal começou a implantar um sistema de capitanias hereditárias. O que é capitanias hereditárias? Deixa eu apagar todas as minhas coisas aqui para o mapa não ficar tão feio. É quando você pegava esse território aqui do Brasil, ainda não estava ocupado, tá? Isso eram só limites que os portugueses tinham estabelecido no mapa, mas eles fizeram essas linhas retas aqui, dividindo vários desses territórios para serem os territórios de determinada pessoa. Eles davam aquela terra para algum cara rico português, né? Que passava a ser chamado de donatário, e esse donatário era responsável por colonizar e tornar aquelas terras produtivas no sentido que os portugueses pensavam numa coisa a ser produtiva, né? Que é alguma fazenda, alguma mina terrestre, alguma coisa assim que fosse criar um produto para ser vendido ali dentro dos moldes do mercantilismo, dentro daquele jeito de troca ali que os portugueses costumavam fazer. O escambo já não era mais suficiente, os portugueses queriam ocupar aquele território ali com plantações, já que eles ainda não tinham encontrado ouro, mas eles também iam procurar ouro de forma que eles fossem conseguir algum produto ali em cada território desses, e era função do donatário descobrir qual era esse produto. Ah, mas tinha indígena ali no meio do caminho, então também era função do donatário organizar tropas ali para matar esses indígenas, para prender esses indígenas, para dominar esses indígenas. Então, era um esquema mesmo de dominação do território. E essas faixas de terra, elas entravam em vários territórios que os portugueses ainda não tinham ido. Era simplesmente uma imaginação de, olha, esse é o território aqui que a gente quer ocupar. Várias dessas viraram nomes dos estados que a gente tem no Brasil até hoje em dia, né? Pará, Maranhão, Ceará, Rio Grande, que virou Rio Grande do Norte, né? Espírito Santo, Bahia, Pernambuco. E as mais importantes de todas foram as únicas que deram certo de fato, foram Pernambuco, Porto Seguro, Ilhéus e São Vicente. Essas foram as que conseguiram produzir alguma coisa que dava lucro para Portugal, né? Açúcar, principalmente. Mas nenhuma delas conseguiu, num primeiro momento, ocupar todo esse território aqui que eles queriam, tá? O Brasil continuou sendo praticamente só o litoral durante muito, muito tempo, ali centenas de anos. O resto do território continuou sendo ocupado pelos indígenas, que não chamavam de Brasil. E aí os donatários das capitanias enfrentavam muitas dificuldades, né? Porque tinha indígenas, tinha questões ali territoriais, rios e mata e relevo, né? Todas essas paradas atrapalhando. Então, em 1549, Portugal criou esse outro órgão ali chamado Governo Geral, que ia ajudar a administrar todas essas capitanias e fazer os caras dominarem ali o território, né? Vários cargos relacionados, ouvidor geral, providor-mor, capitão-mor,
eram pessoas responsáveis pela justiça, nesse sentido de tribunal, né? Arrecadação de impostos, defesa do território, você começou a ter uma administração daquele território ali para que os portugueses, de fato, dominassem. Não vamos fazer nenhum exercício do livro hoje, né? Mas vamos para o exercício da folhinha. Se vocês não fizeram, pausem e a gente vai corrigir agora. Ok? Eu não abri a folhinha ainda, né? Perdão. Não, é esse aqui, com gabarito. Qual foi o primeiro povo indígena com o qual os portugueses tiveram contato ao chegar no território atual do Brasil? Os Tupiniquim. Que outros povos habitavam nosso litoral? Tremembé, Potiguar, Caeté, Bororo, Tupinambá, Moré, Tamoio, Guarani, Charrua, entre outros. Logo que chegaram ao território atual do Brasil, os portugueses já começaram a ocupá-lo? Não. O que eles faziam? Eles decidiram só construir entrepostos comerciais chamados de feitorias e, a partir deles, explorar os recursos naturais do litoral. Podemos completar isso aqui, né? Através do escambo. Show? O que era o escambo? Era um tipo de comércio baseado na troca direta de produtos sem dinheiro. Qual produto foi explorado por meio desse tipo de comércio? Os indígenas faziam todo o trabalho de cortar madeira e levar para o litoral para trocar com os portugueses por suas ferramentas de metal, como machados, foices e facas. O principal produto era o pau-brasil. O que eram capitanias hereditárias? Grandes extensões de terra doadas pelo rei de Portugal a portugueses ricos, que passavam a ser chamados de donatários. Eles ficavam responsáveis por colonizar aquele território e tornar aquelas terras produtivas para Portugal. As terras já eram produtivas em vários outros sentidos, né? Você tinha uma natureza maravilhosa aqui que estava produzindo adoidado, e os indígenas aproveitavam as coisas daquele território ali pra caramba e estavam bem satisfeitos com isso, só que Portugal não ganhava dinheiro. Então Portugal queria ganhar dinheiro com aquilo ali, aplicar o mercantilismo naquele território, ocupando certinho ali. Certinho não, né? Porque é bem errado em vários sentidos. Mas tomando aquele território ali para eles e fazendo a ocupação de fato ali, com uma administração, com comércio, com cidades, com população portuguesa, etc. Então, é o que a gente vai começar a ver na próxima aula. E por hoje é só. Obrigado por estarem aqui até esse momento. Espero que tenha sido legal. E um abraço para vocês.